se imaginou vivendo um milagre? Quando você lê na palavra do Senhor, quando você vê alguns milagres, talvez você já se imaginou vivendo um milagre, vivendo algo na sua vida, algo na sua história, algo no seu coração. O ser humano, o homem, ele tem um desejo de viver grandes coisas com Deus, de ter experiências com Deus. Sabe, nós temos o desejo, por mais oculto que está aí dentro do seu coração, de ter uma experiência com Deus que vai impactar a gente. Tem irmãos, e eu confesso para vocês que eu tenho uma inveja branca desses irmãos. Tem irmãos que eles vê anjo. Eu não vejo anjo, irmão. Tem uns irmãos que vê anjo. Às vezes eu prego, já aconteceu aqui, já aconteceu em outras igrejas, e as pessoas chegavam e falavam, pastor, eu vi uns anjão perto de você, grandão, batendo as asas. E eu falei, eu não vejo. Tem gente que vê umas cachoeiras, tem gente que vê uns negócios de ouro, e eu não vejo isso. E glória a Deus, e pega que é seu quem tem esse dom aí de visão, porque vê tanto coisas boas, quanto coisas não tão boas assim. Tem irmãos que têm uma facilidade também, uma sensibilidade para escutar Deus falar. Mas que todo mundo quer, todo mundo quando entra na igreja quer ter uma experiência com Deus, quer ter algo diferente com Deus, quer ter um encontro com o Senhor Jesus. E na verdade essa vontade que a gente sente, esse desejo que a gente sente não vem da gente. Esse desejo que nós sentimos é o próprio Deus colocando dentro do seu coração. Ele falando assim, eu também quero ter essa experiência com você. Sabe, no seu coração existe um vazio do tamanho de Deus, que só a presença de Deus pode preencher, mas no coração de Deus existe um espaço lá que está reservado para você. Entenda uma coisa, irmãos, tem pessoas parecidas, tem pessoas que se parecem, tem gêmeos, tem pessoas que nem são irmãos, eles são parecidos, mas eu quero dizer para você que você pode até ser parecido com alguém, mas porém você é único, Deus te criou para ser único, irmão. Sabe? Então não fique preocupado se você não se parece com fulano, com ciclano, se você não é igual. Deus não escolheu você, Deus não te fez para você ser parecido com alguém. Deus fez você primeiro para ser parecido com Ele, mas para você ser único. Num mundo de pessoas iguais, Deus chama você para ser alguém diferente, amém? E essa noite eu já preguei essa mensagem aqui em alguns lugares, e o Senhor me trouxe para pregar novamente, mas nós sabemos que pela misericórdia do Senhor, pela presença do Senhor, ela se renova a cada manhã, a misericórdia de Deus, e a palavra do Senhor também se renova a cada manhã. Então eu vou falar sobre alguns pontos aqui para a gente viver o sobrenatural de Deus. Porque todo mundo quer viver milagre, mas ninguém quer depender do milagre. Porque geralmente o milagre acontece sempre depois de uma crise. Jesus só curou o cego porque ele era cego. Jesus só curou o paralítico porque ele não andava. Jesus só ressuscitou Lázaro porque ele tinha morrido. Então, todo milagre vem sempre depois de uma grande crise. Então, vou acalmar seu coração. Talvez você está passando por uma crise, mas eu quero te dizer, continua confiando em Deus, porque o milagre está chegando. A sua crise é apenas matéria-prima para o seu milagre. Sabe, essa cadeira de plástico, para fazer ela teve que ter uma matéria-prima. Sabe, aquele relógio, esse ventilador, o pneu do carro que está estacionado ali na frente, teve que ter uma matéria-prima para fazer aquilo. As nossas crises não vão afastar a gente de Cristo. As nossas crises vão revelar quem Ele é, e o nome dEle vai ser glorificado na nossa vida. Há propósito em meio às crises. É possível ver Jesus em meio às tempestades, amém? Todo mundo quer viver uma vida sobrenatural, mas nem todo mundo está vivendo uma vida sobrenatural. É porque tem muita gente que só está escutando Deus. E você quer resolver a sua vida, que é sobrenatural, de uma maneira natural. Mas coisas da terra eu resolvo com as coisas da terra, mas coisas que vêm do céu eu resolvo com o céu. E você não veio da terra, apesar de você, esse corpo seu vai voltar para a terra, o teu espírito foi gerado em Deus, irmão. Sabe, você veio do Senhor, sabe, você foi feito no céu. Antes da fundação do mundo, a palavra dele vai falar que antes que o mundo fosse criado, Deus ele já estava elegendo e escrevendo a tua história. E às vezes você está passando alguma crise, alguma dificuldade na sua vida, e você acha que essa crise vai te matar. Não vai te matar não, essa crise não é para te matar. Essa crise é para revelar o tamanho de Cristo na sua vida. Nós esquecemos o tamanho do nosso Deus.
Nós achamos que o nosso Deus só tem um pouquinho de poder, mas a palavra de Deus vai falar que todo o poder, toda a autoridade está sobre ele, irmão. Quando você começa a estudar o livro de Apocalipse, que é das coisas que ainda vão acontecer, fala da batalha do Armagedon, fala que lá no final, Jesus ele volta com a igreja e ele vai derrotar Satanás de uma vez por todas. E tem muita gente que acha que vai ter uma batalha, que vai ter um confronto. Não, irmão, Jesus já vai chegar e vai dar um sopro. Com um sopro, irmão, ele vai derrotar o Satanás, ele vai prender o diabo. Ele só vai fazer isso aqui, ó. Acabou, irmão. Então o seu Deus é muito grande. O teu problema não chega nem perto do tamanho do seu Deus. Entenda uma coisa, isso é poderoso. Jesus, irmão, ele não nasceu na história. Jesus não apareceu em algum momento da história. A história nasceu de Jesus, é diferente. Sabe, não é o tempo que manda em Jesus, é Jesus que manda no tempo. Então se Jesus é o criador de tudo isso, se Jesus tem um controle de todas as coisas, eu quero dizer, ele também quer ter o controle da sua vida, da tua história. Muita gente não está vivendo o sobrenatural de Deus, porque está querendo viver o sobrenatural de Deus com a força do braço, e não é com a força do seu braço. Para a gente continuar aqui, abre lá no livro de João, capítulo 14, verso 12, nessa noite. Quantos aqui acreditam em Jesus? Quantos aqui creem em Jesus? Amém? Irmãos, eu tenho certeza que vai chegar o dia que eu vou cair aqui, tá? Então, é quase que eu piquei aqui. Então, o dia que isso acontecer, em nome de Jesus, pode dar risada, pode tirar sarro, porque eu já estou adiantando aqui. Eu vou cair qualquer hora aqui, tá bom? A palavra vai falar assim, ó. Em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Próximo, por gentileza. E tudo quanto pedires em meu nome, isto farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Só até aí, em nome de Jesus. O que Jesus está falando? Que aquele que crê, que aquele que acredita nele, fará as mesmas obras que ele fez. E tem muita gente que fica meio perturbado nessa mensagem, porque, pastor, mas eu creio em Deus, mas eu acredito em Deus, por que eu não estou fazendo, por que eu não estou fazendo então as coisas, por que as coisas não estão acontecendo? Porque Deus está alinhando o teu coração. Não é simplesmente sair fazendo qualquer coisa, mas esse texto está querendo dizer que aquele que é filho, que aquele que está conectado em Deus, vai fazer tudo aquilo que for da vontade de Deus, no nome de Deus, no nome de Jesus, para o nome do Senhor ser glorificado. Mas Deus tem muito poder, Deus é sobrenatural, Deus tem grandes coisas para fazer, mas uma das coisas que está impedindo de todo crente viver uma vida de sobrenatural, viver uma vida de milagre, viver uma vida de romper. O primeiro ponto que impede você de viver isso é a fé, sabe? Não precisa abrir, mas em Hebreus, você conhece bem, capítulo 11, verso 6, vai falar que sem fé é impossível agradar a Deus. Então não adianta com a tua boca você falar, eu acredito, mas com o teu coração duvidar. Não adianta você falar assim, não, eu creio que Jesus vai mudar a minha história, mas as suas atitudes ser a atitude de alguém que desistiu. Deixa eu te falar uma coisa, Jesus chamou você para ser cabeça, não para ser cauda. Jesus chamou você para andar de cabeça erguida. A palavra de Deus fala que os planos do Senhor são planos bons, planos de fazer eu e você prosperar. Eu quero dizer para você que o teu momento atual não define quem você é, a tua situação não define quem você é. Eu quero dizer para você que quem define quem você é o nosso Deus. Então nós precisamos acreditar que o nosso Deus é o Deus do impossível. Nós precisamos acreditar que o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus que abriu o mar vermelho, o Deus que derrubou muralhas, o Deus que colocou leão para jejuar, Ele é nosso Deus e nós faremos menção dEle. Nós precisamos acreditar que o nosso Deus, Ele muda a história, mas inclusive as nossas. E nós não podemos ser uma igreja que se orgulhe em ser uma igreja que coleciona promessas. Aqui não tem lugar para colecionadores de promessas, mas aqui tem lugar para pessoas que desfrutam e vivem as promessas de Deus. Então nós precisamos voltar a acreditar, irmão. Nós precisamos ter fé. Sabe, eu não estou falando de profetada.
Eu não estou falando de você comer uma feijoada e dormir, sonhar com alguma coisa e achar que é de Deus. Mas eu estou falando que quando você tiver uma palavra, e essa palavra for de Deus, continue acreditando, porque se foi Ele que prometeu, se foi Ele que falou, independente das circunstâncias, vai acontecer. Nós precisamos acreditar na manifestação do extraordinário de Deus. Nós precisamos acreditar, irmãos. Nós precisamos ter fé. Sabe, nós precisamos falar, cara, essa situação aqui é só Jesus. Sabe, se a nossa fé, se a nossa esperança não estiver nele, quem que pode mudar a sua vida? Eu já falei isso aqui várias vezes, eu posso pregar uma palavra legal, mas se não tiver Deus, é só uma palavra, é só uma opinião. Os meninos podem cantar uma canção legal, mas se não tiver a presença de Jesus, é só uma música. Mas quando Jesus está na direção, quando Jesus está à frente, basta um sopro, basta uma palavra, basta um estalar de dedo para a história da sua vida nunca mais ser a mesma. Para a história da sua casa, para a história da sua família. Deixa eu te dar um recado, mãe. Não desista de quem Deus não desistiu. Não desista do seu filho. Para de condenar seu filho. Pai, para de condenar seus filhos. Sabe, não desista do seu casamento, não desista da sua história, não desista da sua família. Tem muita gente que pensa que, ai, pastor, eu poderia ter nascido em outra família, porque minha família é muito BO, minha família só dá problema, minha família não quer nada de Deus. Eu quero dizer que você nasceu na família certa, porque Deus te plantou nessa família para, através de você, Jesus ganhar sua família. Então não perca a fé, não perca a esperança. Sabe, irmãos, daqui a alguns dias vocês vão conhecer meus pais. Meus pais vão vir aqui, meu pai, minha mãe, meu irmão. E meu pai já deu muito trabalho pra gente. Não de mexer com coisa errada, graças a Deus. Mas de ser muito nervoso, muito alterado. Meu pai passou um processo de depressão terrível. Alguns irmãos aqui lembram, na época, ele foi internado, ele tentou suicídio. Ele ficou 62 dias internado. E o ano passado ele resolveu, irmãos, parar de tomar medicação por conta própria. E o começo de ano, agora em janeiro, foi quase 20 dias lutando para acertar novamente a medicação dele, para ele voltar a uma vida normal. Aí essa semana falando com ele está acompanhando os vídeos da igreja, as mensagens que é postado, ele falou que quer vir aqui, quer cultuar e tal. Mas por que eu estou falando isso? Porque muita gente já falou para mim assim, cara, desiste do seu pai não tem jeito não. Desiste do seu pai é louco, seu pai não quer nada com Deus não, seu pai não tem compromisso. Mas não é porque é meu pai, mas eu não posso desistir de quem Deus não desistiu, irmão. Sabe, vamos parar de pregar aquilo que a Bíblia não fala. A Bíblia não fica falando para a gente desistir das pessoas. A Bíblia fala para a gente amar. É só para amar, porque quem convence, quem transforma, quem salva, quem liberta é Jesus. Amém? Glória a Deus. E nesse processo, não era nem isso que eu ia falar, mas nesse processo do meu pai, vai um tempo para a igreja, fica, para de ir. Meu pai não é batizado ainda, mas teve um dia que meu pai aceitou Jesus, sabe? E eu não sei qual vai ser o futuro do meu pai, está nas mãos de Deus, mas o mundo espiritual inteiro vai ter que falar que o dia que meu pai aceitou Jesus, era o filho dele que estava pregando. Então, tipo assim, #chupa inimigo, né? Sabe, nós temos que entender, mas por que ele ainda não está firme, por que ele ainda não está na igreja? Deus não salvou, irmão. Deus tem um tempo para todas as pessoas, Deus tem um tempo para todo mundo. Agora imagina se eu fico tentando converter ele, imagina se eu fico tentando mudar o coração dele. A única coisa que eu posso fazer é amar, porque quem vai transformar é Jesus, amém? Então às vezes o sobrenatural também manifesta na nossa vida dessa maneira. Nós temos que entender que o sobrenatural não é nosso, porque se fosse nosso não seria sobrenatural, seria natural. Seria algo forçado, seria algo chato. Nós temos que entender que o sobrenatural, ele vem de Deus, ele passa no nosso coração e ele vai começar a pegar as pessoas que estão na nossa volta, amém? Glória a Deus. Então, tenha fé. Acredite nas promessas que o Senhor fez sobre a sua família, sobre a sua casa, sobre a sua história. Primeiro ponto para viver o sobrenatural, a gente tem fé, a gente precisa acreditar. A gente ia ser mais louco que os loucos que tem aí no mundo aí.
Sabe? O pessoal do mundo aí faz loucuras, irmãos. Faz loucura. Quando vem um cantor, uma banda muito famosa de fora, aqui pro Brasil, eu vejo pessoas que ficam 21 dias, 20, 40 numa fila. Sabe? Esperando para pegar um lugar para ir lá assistir o show. Sabe? Pessoas na chuva. Vem uma banda muito famosa aqui pro Brasil nessa semana e fizeram um show lá no estádio do Morumbi. E tava uma chuva muito forte e o pessoal lá assim, ó. Sabe, eu não estou criticando eles, porque eles gostam, entendeu? Mas a gente que serve a Jesus, cara, a gente tem que ser muito mais louco que esse pessoal assim. E a loucura pra gente, cara, é acreditar que Jesus vai fazer, mesmo que não tenha nada sendo feito aos nossos olhos. É ter fé, é crer contra essa esperança, amém? O segundo ponto é muito simples, você vai ficar com um pouquinho de raiva, mas é muito lógico. Você não precisa, e nada contra, tá, irmão? Nada contra, porque isso é muito valioso. Ativa muita coisa na vida dos irmãos. Mas você não precisa de 7 sexta-feira para mudar a sua vida. Você não precisa de um método, de um arrasta para cima para descravar a sua vida. Você não precisa de um guru espiritual. O que você precisa para viver o sobrenatural, você precisa de Jesus, irmão. Não tem como ter um avivamento na nossa vida se a gente não tiver relacionamento com o dono do avivamento. Não tem como ter transformação na nossa vida se a gente não tiver quem transforma, irmão. E quem transforma é Jesus. Quem transforma é o Senhor. Quem transforma é Ele. Então tem muita gente querendo romper em fé, querendo viver o sobrenatural, querendo viver coisas com Deus, querendo construir algo para Deus, mas não tem relacionamento com esse Jesus. E eu quero dizer que o véu foi rasgado. Hoje você tem livre acesso a Jesus. Hoje você pode chegar diante dele e você pode falar das suas fraquezas. Você pode falar dos seus medos, dos seus traumas. Porque ele é um Jesus que ele pode fechar essa ferida. Ele é um Jesus que ele pode curar esse trauma. Ele é Jesus que ele pode restaurar a sua identidade. Ele é um Jesus que pode te dar destino, pode te levantar, pode te auxiliar e pode mudar e vai mudar a sua história. Então eu posso te ajudar, mas você não precisa nem de mim, irmão. A pastora pode te ajudar em oração, mas quem você realmente precisa é de Jesus. Os homens não têm isso, deveriam, mas a gente não tem. As mulheres têm. Quando compra um eletrodoméstico, quando compra um computador, um celular, tem mesmo um carro, as mulheres pegam o manual e elas começam a ler o manual. Se aparecer uma luzinha no painel lá diferente, ela vai lendo o manual, o homem vai falar, não, essa luzinha aí é normal, essa luzinha aí. Essa luzinha é quando a gente está feliz, ele acende. Tem nada a ver, irmão. O homem quer inventar as coisas, a mulher não. A mulher é cuidadosa, ela vai lá, vai mexer, vai olhar, tal. E tá certo, mas por que ela vai no manual? Porque o manual foi feito por quem criou aquele carro, por quem criou aquele eletrodoméstico, por quem fez. Sabe? E muita gente, cara, quer viver algo com Deus, mas não está perguntando para Jesus, Jesus, o que o Senhor quer fazer no meu coração? O que o Senhor quer fazer na minha vida? Sabe, ele deixou um manual para a gente. Talvez você não precise entender tudo. Jesus não está cobrando que você seja um teólogo. Mas eu quero dizer que todas as respostas para a sua vida, irmão, você encontra aqui dentro dessa palavra. Deixa eu quebrar uma coisa aqui no nome do Senhor Jesus. Eu creio muito, respeito e acredito no espírito profético, que Deus tem profetas para esse tempo, mas se você tem recebido profecias que não tem base bíblica, irmão, começa a desprezar isso aí, tá bom? Porque o que vai dar destino para a sua vida é a palavra da verdade, e a palavra está aqui, ó. Se a palavra de Deus não for suficiente para a nossa vida, nada é. Então, tudo o que você precisa, você encontra aqui dentro. E vai ser a partir daqui que Jesus vai começar a falar com você. Jesus pode usar um irmão, como tem irmãos aqui que tem um dom profético para falar com você. Eis que eu vou te falar um recado de Deus, e vai e passa um recado de Deus. A pessoa nem sabe o que você está vivendo, ela conta a sua oração, que você falou, amém, eu acredito, tem esse dom aqui, graças a Deus, Deus pode usar. Deus pode usar um louvor para falar com você. Sabe, Deus pode usar alguém da rua para falar com você. Deus pode usar a natureza para falar com você. Mas a principal boca de Deus aqui na terra é esse livro aqui, ó. É esse livro aqui.
Porque tudo que você escuta de mim, eu quero que você chegue na sua casa, pegue sua Bíblia e você tem que analisar tudo que foi pregado aqui. Não só hoje, todos os dias. Mas aquilo que você escuta diretamente de Deus, irmão, isso nunca vai gerar dúvida, nunca vai gerar medo e nunca vai gerar trauma. Pelo contrário, vai gerar autoridade, certeza, vitória e bênção na nossa vida. Amém? Então, para desfrutar desse sobrenatural, você precisa de Jesus. Não tem como a gente construir uma vida de intimidade sem Jesus. E como faz isso, pastor? As disciplinas espirituais, orações, leitura de Bíblia, tempo de conversa com Jesus. Irmão, sabia quando você está orando lá no seu secreto com Deus? Tem algum momento que você tem que calar a boca um pouquinho? Ficar quietinho? Porque às vezes você fala, pastor, Deus não fala comigo. Você não deixa Ele falar. Você entra lá, despeja tudo e fica 40 minutos falando, e levanta, Deus não fala comigo. Mulher, homem, mas deixa espaço para Ele falar também. Sabe, todo mundo, irmãos. Todo mundo precisa de algum momento do dia ficar em silêncio, ficar quieto. No começo do casamento, a pastora falou um negócio para mim que me magoou muito. Depois ela teve que pedir perdão para mim, eu fiz ela pedir perdão para mim. Irmãos, é duas pessoas muito diferentes. Ela é noturna, ela gosta de estudar de madrugada. Certeza que tem irmãos aí que recebem mensagem dela, estou orando por você. Porque é o horário que ela estuda, é o horário que ela vai orar, é o horário que ela vai trabalhar, limpar a casa, é esse o horário dela. Eu já não, irmão, eu sou da manhã. Eu acordo junto com o pessoal do Globo Rural. Estou ali, 6 horas da manhã, estou firme. Ela não consegue dormir de dia, eu já consigo. Eu sou da piada, ela é séria. Então é bem diferente. Ela é quietinha, ela só é a Kel depois das 10 horas. Das 7 da manhã até as 10, ela é a Kel Silene, que ela é mais séria, brava, bruta. Então ela só começa a acordar mesmo depois das 10. A Ana também é assim, né, Ana? Então, e eu sei que eu estava errado no dia. A gente morava no apartamento, eu acho super normal. Acordei 6:30 da manhã, já catei o violão e comecei ali, ó. Chamar Jesus, irmão. Chamar os anjos. Falar, Gabriel, saca a espada, vem junto, Miguel. E eu lembro que aquele dia eu falei o dia inteiro, irmão. E eu não dei espaço nem para ela falar. E teve lá para as 2 horas da tarde, eu lembro até o horário, era 2:04. Lembro, irmão, quem apanha não esquece. Eu lembro que ela olhou no fundo dos meus olhos, toda apaixonada, e falou assim, cara, se respeita, dá um tempo para você. Você não para de falar, você não se respeita. Eu falei, nossa, mano, eu não esperava, sabe? Ela, dá um tempo para você não se respeita, cara. Se coloca no seu lugar. Eu falei, mas o que eu fiz? Você não para de falar o tempo todo. Fica quietinho um pouquinho. Foi o silêncio, irmão, que mais feriu meu coração naquele dia ali, ó. Tem muita gente rindo, mas tem muita gente igual a mim aqui, tá bom? Que eu sei, tá? Tá? E aí depois rolou um perdão e tal e tudo mais. Mas por que eu estou falando isso, irmãos? Porque talvez você pode ser igual a mim, mais agitado, que toma Red Bull com café e fica doido. Você pode ser mais a pastora, mais reservada, mais tranquila. Tranquila assim, né? Tranquila no canto dela, porque de tranquila não tem nada. Cada um tem uma personalidade, cada um tem um jeito. Mas todas essas personalidades e todos esses jeitos são amados por Deus. Eu quero dizer que você tem que falar com Deus, mas dá espaço para Deus falar com você também. E nem sempre, irmão, a gente é muito mimado. A gente acha que a gente vai entrar no quarto, vai dobrar nosso joelho, a gente vai orar, e na hora vai vir uma voz do céu. Meu filho, minha filha. Não, irmãos. Tem dia que isso vai acontecer. Mas tem dias que o Espírito Santo vai falar com a gente decorrer do nosso dia. Tem alguns momentos, eu estou tentando, estou conseguindo. Fica quietinho assim, ó. Tira uns 5 minutos, só para você. Fala, Espírito Santo, eu estou aqui, se o Senhor quiser eu quero, fala comigo. Fala. Mas dê ouvido também para o que o Senhor está falando para você. Para a gente fechar esse ponto, se Deus, já preste atenção, se Deus está falando para você a mesma coisa já há algum tempo, não se orgulhe disso.
talvez você está demorando para responder o que Deus está te pedindo. Amém? Glória a Deus. Podia dormir sem essa, hein? Terceiro ponto para a gente viver o sobrenatural, os milagres, é o posicionamento. Sabe, eu preciso saber o que eu quero. Tiago vai falar aqui do homem de ânimo doble. O que é esse homem de ânimo doble? É o homem que ele não sabe o que quer. Hoje ele quer uma coisa, amanhã ele já quer outra. Então, é o homem que pede uma coisa para Deus hoje, entrega para Deus uma coisa hoje, e amanhã ele já está pedindo outra, ou ele já não quer mais isso. E aí Tiago continua falando que esse homem é semelhante à onda do mar, que vai e volta, porém, Deus não escuta a oração de uma pessoa assim. Não é que o céu está fechado, é porque talvez você precisa primeiro saber o que você quer para pedir, para orar a Deus. E não é que, no texto fala que Deus não ouve oração, não é que Deus não ouve, Deus não escuta, Ele escuta. Só que não tem como Ele levar em consideração uma oração de quem não sabe o que quer. Imagina se Deus tivesse falado sim para tudo que você pediu para Ele. Aonde você estaria hoje? Muitos aqui talvez estariam no risca-faca. Né, pastora? Estaria longe. Outros distante. Não estaria nem na casa do Senhor. E muitos aqui, irmãos, talvez estaria morto. Porque às vezes nós pedimos umas coisas para Deus, que Deus não nos dá no momento, porque Ele sabe que se Ele dá, vai matar a gente. Deus, Ele conhece nosso passado. Deus, Ele conhece nosso presente. Mas Ele conhece nosso futuro. Como eu já falei aqui, Ele não nasceu nessa eternidade. Ele será chamado maravilhoso conselheiro, príncipe da paz, pai da eternidade. Jesus é o pai da eternidade. Então Ele já conhece o teu futuro. Então amar não é dar o que o outro pede, é dar o que o outro realmente precisa. E essa noite Jesus está te dando o que você precisa, não o que você talvez está pedindo. Então, para viver o sobrenatural, para viver as promessas, para viver Jesus, nós precisamos se posicionar. Pastor, mas eu não sei o que eu quero, então eu não vou orar? Não, você vai orar para Deus mostrar o que você tem que querer. Para você conhecer a vontade dEle para a sua vida. Sabe? Para você conseguir entender qual é a estação que você está vivendo, qual é o tempo que você está vivendo. Mas você precisa se posicionar, irmãos. Quando você veio para Jesus, você era uma ovelhinha. E Jesus cuidou de você usando a vida de alguém, de um pastor, de um discipulador. Mas agora Jesus não vê você mais como uma ovelhinha, Jesus vê você agora como um guerreiro. Sabe, no começo a gente é uma ovelhinha, mas depois de passar alguns anos a gente é guerreiro, irmão. Guerreiros e guerreiras do Senhor. E nós precisamos saber, nós vamos realmente viver, se a gente viver tudo que é pregado, tudo que a Bíblia está falando, a nossa vida vai dar um giro, vai dar uma volta, vai ter uma transformação. Mas um posicionamento muda tudo. E posicionamento pode mudar o destino da sua vida. Uma escolha pode mudar o rumo da sua vida para sempre. Por isso que isso é muito sério. Por isso que as nossas escolhas, por isso que as nossas decisões, por isso que os nossos posicionamentos tem que ser tudo feito em Cristo Jesus, tem que ser feito tudo direcionado por Ele. Eu não preciso saber o final da história, irmão, desde quem eu sei quem está andando comigo. Eu não preciso saber o final do destino, desde que eu olhe para o lado e vejo que Jesus está indo comigo. Eu não preciso andar por lugares incertos, eu preciso andar por lugares com Jesus, mesmo que seja desconhecido para mim. Se Jesus já sabe onde é, está tudo certo, irmão. Então nós precisamos se posicionar. Nós precisamos parar de administrar crises. Tem algumas crises que nós não podemos aceitar na nossa vida. Tem um tempo do Senhor nos tratar na crise, mas tem muitas crises que ainda não foi embora porque você está aceitando na sua vida. Manda embora essa crise hoje em nome do Senhor Jesus. Sabe, Senhor, eu não quero mais passar por isso. Se tiver que pedir perdão, se tiver que se resolver com alguém, se tiver que tomar alguma posição, eu estou disposto a tomar uma posição. Mas, Senhor, o que eu fazer aqui na terra, eu quero que o Senhor reaja aí no céu. E de verdade, irmão, o que mexe com o céu não é o seu dom de pregar, de cantar, de fazer alguma coisa no seu trabalho. O seu talento também não impressiona a Deus. Nem as mensagens que a gente prega impressionam a Deus.
Imagina, eu pregando aqui e Deus lá do céu recebendo. Eu prego uma palavra que Deus fala, nossa, glória a mim mesmo. Olha, senti aqui, viu? Viu, Gabriel? Senti, Miguel. Não, nossa pregação não impressiona a Deus, não, irmão. O que mexe com o coração de Deus, o que mexe com os céus, não é aquilo que a gente conquista aqui na terra, não é aquilo que a gente faz para Ele aqui na terra, porque em alguns momentos a gente até atrapalha a Deus, sabia? O que mexe com o coração de Deus é aquilo que a gente está entregando para o céu. E eu não estou falando de dinheiro, tá bom? Porque a coisa mais pobre que Deus pode te dar na face da terra é dinheiro. O que mexe com o coração de Deus é quando nós entregamos para o céu um coração quebrantado. Um coração que está disposto a se sujeitar à vontade dEle. A pastora começou a falar aqui na oração dela sobre quem quer se render a Deus. O que mexe com os céus, o que abre os céus, é alguém que fala assim, eu não estou entendendo nada, mas eu estou disposto a viver o sobrenatural. Então eu tomo o controle da minha vida e faço o que o Senhor quer. Toma as rédeas da minha vida e me guia a viver os melhores anos da minha vida em Ti, Deus. Amém? Para a gente fechar essa parte, um crente que não se posiciona, ele está correndo perigo. Mas um crente posicionado, ele se torna alguém perigoso. Cadê os perigosos aqui nessa noite aqui? Aleluia, eita povo perigoso, glória a Deus. Sabe quando a gente está posicionado em Deus, irmão? Quando a gente sabe o que quer, quando a nossa vida está no altar, quando eu entendo que vida com Deus não é com a força do meu braço, mas é Ele que me fortalece. No mundo espiritual a gente é perigoso, irmão. Sabe, quem estava na sede comigo lá na terça-feira, foi na terça ou foi na ceia? Acho que foi na ceia, que o missionário contou que ele foi fazer um trabalho num centro espírita para a faculdade dele na época. E os demônios não desciam lá não, irmão. Porque tinha um homem de Deus lá dentro posicionado. E pediram para ele se retirar, pediram para ele ir embora. Lembro uma vez que eu fui fazer uma célula lá na segunda lagoa do Jardim Amanda. Só quem mora em Hortolândia sabe o que é isso. Longe, lá na terra que ninguém quer ir. Longe, muito longe, muito longe. Eu lembro que tinha uma irmã lá, que ela confessava outra fé, e com todo respeito à irmã, tá bom? E com todo respeito, se tem alguém aqui que já frequentou, não estou julgando a sua crença, a sua fé, mas eu estou te instruindo na verdade. E ela frequentava um lugar que era bate-cabeça mesmo. Eu lembro que a gente era jovem, quando a gente chegou na casa, ela saiu e foi para o quintal. Eu falei, nossa, ela não vai participar da célula? Não, porque quem está com ela não deixa. Eu falei, mas quem que está com ela? Eu falei, não, já entendi, amém. Sabe, um crente posicionado, irmão, é um crente perigoso. Eu não estou falando, sabe? Eu estou falando para você sair fora comprando briga aí com o mundo espiritual. Não é isso. Não é para comprar briga com coisa que Deus não te mandou. Mas estou falando que um crente posicionado, ele vira a porta, ele vira a janela de Deus para essa terra. Ele vira um instrumento de Deus para esse tempo, irmão. Amém? Glória a Deus. Para a gente encerrar, terminar, ir embora para casa, ser feliz. Pedir aquele Big Fish, né? Aquele X-lanche. Fran, você que gosta do McDonald's, depois eu vou te contar quem foi que criou o Big Fish. Prepara seu cartão, viu? Essa história vai ser com lanche. Irmãos, Jesus, para você viver o sobrenatural, você tem que se inspirar um pouco também na vida de alguém, e é a vida de Pedro. Pedro, ele andou com Jesus. Pedro, ele teve revelação de Jesus. Pedro, ele teve experiências com Jesus. Pedro, ele andou sobre as águas, cara. Pedro, ele caminhou sobre as águas. Aí tem os crentes ácidos, né? Tem as pessoas chatas, assim, mas ele afundou. Mas e você, quantos passos deu? Deixa o cara pelo menos deu uns 4 passos lá, tal. Então, a gente tem que aprender com a vida de Pedro, mas lá no final, Pedro, ele nega Jesus. Sabe, eu quero dizer para você que a vida com Deus, cara, não é flores não, é batalha mesmo, não é um parquinho de diversão não, é campo de batalha. E em alguns momentos, por mais que a gente comece a entender todas essas coisas, a gente é carne.
Sabe? A gente vai falhar, vai errar. Eu não estou aqui passando a mão na sua cabeça, nem falando que você tem que ter um pecado de estimação. Mas eu estou falando que Deus, Ele perdoa o seu pecado. Deus, Ele pode mudar a sua história. Estou falando que nosso Deus, Ele é um Deus de novos começos, é um Deus de recomeços. E talvez se até hoje você não conseguiu viver o sobrenatural, eu quero dizer que tudo aquilo que Deus prometeu para você, nada mudou. Porque não depende, a promessa não depende de você. A promessa vem dEle, depende dEle. Pedro, ele peca. Pedro, ele se distancia. E sabe qual que é a primeira coisa que Pedro vai fazer? O que Pedro fazia antes de conhecer Jesus? Pescava. Pedro, ele pescava. Jesus fala, larga isso aí, vem ser pescador de homens. Então ele começa a andar com Jesus. Quando Pedro corre, nega Jesus, o que ele volta a fazer? Ele volta a pescar. Então, Pedro está conectado ao passado dele. É muito normal você ver um irmão que venceu um pecado, quando ele se afasta da igreja, ele voltar para aquele pecado. Então, em nome do Senhor Jesus, eu já falei isso aqui no domingo, e vou repetir quantas vezes for preciso, corta as pontes com o seu passado, irmão. Para de ficar garimpando o seu passado. Rapaz, na época de liderança de jovem, eu encontrava os meninos que falavam assim, não, Jean, que na época eu ia para a balada, eu não sei para quê. Você via a felicidade do cara contar as coisas que ele fazia de errado. Eu falava, rapaz, eu teria vergonha de contar isso que você está falando aí. Então, irmão, Jesus, ele não fica relembrando seu pecado. Eu não estou falando testemunho é uma coisa, mas você ficar lembrando o pecado, ficar lembrando quem Deus já tirou da sua vida, ficar buscando coisas que não vai agregar na sua vida. Imagina se eu chego aqui e falo, não, hoje eu vou sortear um pecado de alguém aqui para me relembrar. Ah, no ano de 2010, a Kel fazia isso. Irmão, não tem lógica. Então, se Deus não fica relembrando o pecado, por que a gente fica relembrando? Então, em nome do Senhor Jesus, se você quer ter um presente mesmo, desfrutar do presente, do futuro que Deus tem para você, joga esse passado, esse excesso de passado embora. Mas Pedro cometeu esse erro, ele está lá pescando, e ele não pega nada, e foi uma noite difícil. E Pedro vive o segundo milagre, vive o mesmo milagre pela segunda vez. Então Jesus vem e traz a multiplicação de novo de peixe naquele lugar. E eles chegam eles estão navegando e alguém fala, João fala, Pedro, é o Senhor. E o texto vai falar que Pedro, ele se joga na água, irmão. Ele começa a nadar, desesperado, porque ali tem um coração que está distante, ali tem um coração que errou, ali tem um coração que negou, mas ali tem um coração que ama Jesus. Eu quero dizer que o seu coração não precisa ser perfeito para você chegar perto de Jesus, porque Jesus é o Deus das pessoas imperfeitas, Jesus é o Deus dos doentes, Jesus é o Deus de quem precisa de uma libertação, Jesus é o Deus de quem precisa de mudança. Ali tinha um coração que pecou, ali tinha um coração com uma cicatriz, ali tinha um coração com uma ferida, mas ali tinha um coração que tinha fome de Jesus. Aí o texto vai falar que eles chegam na praia, e detalhe, Jesus já tinha preparado uma mesa, um banquete, já tinha um peixe lá sendo assado, já tinha uns orégano, era outra erva, tá? Mas eu vou falar que era orégano. Tinha uns orégano lá, para temperar aquele peixe, todo mundo senta em volta assim. E o mais legal é que ninguém falava nada, todo mundo se olhando assim, todo mundo estava desfrutando. Sabe o que eu aprendo com isso? Que antes de dar o sermão, que antes de tratar o pecado, Jesus estava alimentando eles, irmão. E muitas das vezes o erro da igreja é esse. Por exemplo, esse menino aqui abençoado, está passando de moto toda hora, estralando moto aqui. Deus me livre, não vai acontecer isso, tá, irmãos? Pelo amor de Deus, só vou usar ele como exemplo. Já que ele está participando do culto, né? Posso usar. Deus me livre, se ele cai de moto aqui na esquina, imagina eu chego lá e falo assim, não, mas por que você caiu de moto? Não, mas vamos ver o pneu. Mas será que aqui está molhado? Será que tem óleo? Quantos por hora você está de velocidade? Não, irmão, a gente vai correr lá, vai socorrer o menino, vai levar para o hospital, vai cuidar dele, para depois querer entender a causa. Mas tem muita gente que quer tratar a causa primeiro e deixa o paciente de lado. Imagina se Jesus chega, não, mas por que você me negou? Eu te ensinei tanto, e que não sei o quê, você me abandonou. Não. Jesus primeiro foi tratar do coração doente. Então Jesus está alimentando ele. Jesus está tratando do paciente primeiro. A causa, deixa de lado. Vamos tratar do paciente. Sabe? Eu ouvi um pastor falando sobre isso esses dias, e eu vou até usar isso aqui. Sabe, se não tiver baterista, a gente toca sem baterista. O que a gente não pode perder é o baterista. Baterista! Se não tiver o tecladista,
Se não tiver o teclado, deixa o teclado embora, mas a gente não pode perder o cara que toca. Se não tiver a dança, beleza, mas a gente não pode perder as meninas que dançam, sabe? A gente não está lidando com coisas, nós estamos lidando com pessoas. Então Jesus, no ápice do jantar, Jesus fala: Pedro, tu me amas? Claro que eu te amo, Senhor. Então vai, Pedro, apacenta minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Eu te amo, Senhor. Então vai, apacenta minhas ovelhas. Pela terceira vez: Pedro, tu me amas? Senhor, claro que eu te amo, Senhor. Então vai, Pedro, apacenta minhas ovelhas. Só a título de curiosidade, tá bom? Quantas vezes Pedro negou Jesus? Quantas vezes Jesus fez ele afirmar que Pedro amava ele? Quantas vezes Jesus afirmou o propósito dele na vida de Pedro? Vai apacentar minhas ovelhas? Então Jesus, ele estava ali curando, perdoando e afirmando que nada mudou na vida de Pedro. Você conhece bem a história. Depois Pedro, ele inicia a igreja de Cristo na terra, e nas primeiras pregações dele, a Bíblia fala que é a primeira, mas eu acredito que teve os encontros, mas a primeira pregação mais destacada dele, ele prega e 3.000 pessoas levantam a mão e aceitam Jesus. Pedro, depois de ser encontrado por Jesus, ele começa a viver o sobrenatural de Deus, sabe? Ele começa a desfrutar desse sobrenatural, e assim como teve jeito para a vida de Pedro, tem jeito para a minha vida e tem jeito para a sua vida também, amém? Vamos colocar de pé em nome de Jesus?